13 horas e 45 minutos. Boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa com informações do velório do ex-deputado federal e ex-vereador do Rio, David Miranda, que começa daqui a pouco aqui no saguão do Palácio Pedro Ernesto. A cerimônia vai ser aberta ao público a partir das 2 da tarde. O corpo do ex-vereador já chegou. O marido, o jornalista Glenn Greenwald, participa neste momento de uma cerimônia reservada à família e amigos mais próximos. Os 3 filhos, João, Jonatas e Marcelo, também estão presentes. O velório aberto ao público vai até às 5 da tarde. O corpo de David Miranda será cremado amanhã. A vereadora Mônica Benício era muito próxima de David Miranda e conversou com a gente há pouco. Acho que o legado do David é um legado de amor, de alegria, de afeto, que estava representado na política corajosa e respeitosa com a população, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, quando ele se torna deputado federal. A expressividade da política dele estava na vida pessoal dele, que revelava sobre o amor à família, sobre o amor às pessoas, aos direitos humanos. Foi um grande ativista, sem dúvida nenhuma, na pauta de direitos humanos, em especial na pauta LGBT, dando como a sua vida como um exemplo de luta, como um exemplo da construção da sociedade mais justa que ele tanto sonhava e construía na sua prática. David Miranda completaria hoje 38 anos. Ele morreu após uma luta de quase 9 meses contra uma infecção gastrointestinal. Como vereador, ele foi autor de leis como a que garante o uso do nome social por travestis e transexuais no âmbito da administração municipal e a que determina a divulgação do Disque 100 contra o racismo. Nascido e criado na favela do Jacarezinho, David Miranda enfrentou várias dificuldades até entrar para a política. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos de idade e eu fiquei com ela até meus 13 anos de idade. Quando eu saí de casa, fui tentar buscar a vida e vim aqui para o centro da cidade, eu entregava panfletinhos aqui, virei engraxate, faxineiro, até eu arrumar emprego numa loteria aqui. Fiquei trabalhando um tempo de faxineiro lá. David Miranda iria completar 38 anos nesta quarta-feira. Ele morreu após passar 9 meses internado em uma unidade de terapia intensiva de um hospital particular na zona sul do Rio, devido a uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal. David Miranda foi eleito para a Câmara Municipal em 2016 pelo PSOL. A vitória nas urnas fez com que ele se transformasse no primeiro vereador gay da cidade do Rio de Janeiro a assumir uma cadeira na casa. David Miranda foi um vereador atuante durante os 2 anos em que esteve no Parlamento Carioca. Foram mais de 15 projetos e proposições aprovadas. Se destacou na luta por igualdade e pelos direitos humanos. As nossas áreas de atuação com a juventude da cidade do Rio de Janeiro. A juventude precisa de alguém olhando para ela, para a sua saúde, para a sua mobilidade urbana, para as suas questões principais que tem aqui. É claro, os LGBTs da cidade que estão sendo abandonados agora, principalmente pelo Estado, estão querendo acabar com todas as políticas estaduais que foram conquistadas com muito suor, sangue e luta na rua. E a gente vai estar trabalhando bastante com os negros e negras e as pessoas das periferias. Na Câmara Federal, David assumiu a vaga deixada por Jean Willis. O político deixou o marido, o jornalista Glenn Greenwald, e 3 filhos. Em nota oficial, a Câmara Municipal do Rio disse que recebe a morte do ex-vereador com grande pesar e se solidariza com familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao lado de David Miranda. Companheiro e amigo David foi sempre um colega muito participativo aqui nessa Casa Legislativa. O corpo do vereador vai ser velado no saguão do Palácio Pedro Ernesto nesta quarta-feira, das 2 às 5 da tarde. A cerimônia será aberta ao público. O presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlos Caiado, chegou há pouco aqui ao Palácio Pedro Ernesto e falou sobre a morte de David Miranda. O David ele tinha 2 aspectos. O aspecto pessoal, que era uma pessoa muito próxima aqui dos parlamentares. Eu fui vereador com ele, uma pessoa muito amiga, parceira, intensa em estar conversando conosco.
E na parte política também, né? Tem uma trajetória como vereador, como deputado federal. Até a gente teve muitos embates, né? Ele defendendo um lado e eu defendendo o outro, mas sempre muito elegante, muito produtivo, que faz parte da democracia. E a Câmara aqui poder abrir de uma forma triste, mas honrosa de ter aqui velando o corpo do David, é uma honra poder compartilhar aqui os momentos bons que ele viveu com os amigos vereadores, com um meio político, como eu disse, muito combativo, né? Até que eu comentei aqui. E é uma perda muito grande que essa casa sente, inclusive não só está velando o corpo aqui, que a Câmara abre para a população, para todos os entes queridos, mas também hoje nós estamos até não abrindo a sessão em respeito à memória. Durante a sessão de terça-feira, vereadores do Rio lembraram da trajetória de David Miranda e destacaram a importância dele no Parlamento Carioca. Nós, aqui, enquanto Partido dos Trabalhadores, queremos registrar o nosso pesar e, ao mesmo tempo, enaltecer a presença do vereador David, do cidadão David, melhor colocando, como vereador nessa casa, foi o primeiro vereador assumidamente gay a ocupar a tribuna aqui da Câmara de Vereadores, trazendo ao Legislativo Municipal a característica da diversidade nesse campo. Tudo colocado pelo Edson é absolutamente verdadeiro. Nós queríamos lamentar profundamente a bancada do PSOL aqui presente, o nosso ex-companheiro, que tanto trabalhou aqui nessa casa durante o período em que foi vereador, hoje terminou como deputado federal a sua vida. David foi uma pessoa aqui nessa casa que sofreu algumas humilhações por parte de alguns colegas dessa casa e soube enfrentar esses momentos difíceis, sempre mantendo a sua postura, o seu carinho, a sua atuação firme, defendendo seus projetos, defendendo todos os pontos que ele achava absolutamente corretos e legais. Uma pessoa que respeitava a todos, e eu só posso lamentar e manifestar a minha tristeza, estender os meus sentimentos a todos os seus amigos, a todos os seus familiares. E, embora ele tenha saído da Câmara, tenha ido para Brasília, mas aqui ele deixou um vácuo grande. Nós tínhamos por ele um carinho muito especial, um respeito enorme. Ele que defendeu com tanta garra, com tanta energia, as causas nas quais ele acreditava, e eu acho que este é um mérito enorme. Eu pude conversar com ele e entender o sofrimento ali do Jacarezinho. Cresceu em cima de muitas dificuldades, era um ser humano sensacional. Adotou 2 crianças e deixou legado. Chegou onde chegou por mérito, por luta, por ideologia. E essa casa aqui merece dar a ele toda a honraria. A David Miranda, estendo mais do que os meus sentimentos, que a família de David encontre o conforto que precisa nas boas memórias, principalmente suas crianças, e tenho orgulho de fazer defesa nessa tribuna, onde ele sempre se mostrou tão aguerrido, defensor de causas tão importantes como a ciência. Também na sessão de ontem, os vereadores decidiram adiar para quinta-feira a votação do projeto que cria o programa ISS Neutro e prevê incentivo fiscal para a comercialização de créditos de carbono. Outros projetos foram aprovados. O parlamento analisou 4 vetos do Poder Executivo a projetos de lei. Todos foram derrubados. Entre as propostas rejeitadas estão a que institui o sistema de avaliação de riscos de incêndio nos bens imóveis novos ou antigos da cidade,
o que cria o programa Praças da Ciência no município do Rio e o que propõe programa permanente de treinamento e reciclagem para motoristas, cobradores e fiscais, com o objetivo de melhorar o tratamento dado aos passageiros, principalmente aos idosos e deficientes físicos. Hoje, infelizmente, na nossa cidade, os motoristas, quanto cobradores, as pessoas que atuam e trabalham dentro dos ônibus, às vezes com muito tempo, sem ter um treinamento adequado, sem ter uma reciclagem adequada. E conforme o tempo vai passando, as coisas vão mudando, as coisas vão se alterando, e é importante que essas pessoas se submetam, sempre a treinamentos novos e a reciclagem. Em primeira discussão, os vereadores aprovaram o projeto de lei que prevê diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Em seguida, os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que tomba provisoriamente por relevante valor histórico, social, cultural e esportivo a sede social e o complexo esportivo do Olaria Atlético Clube, no bairro de Olaria. Eu sou cria dali da região, do bairro de Olaria. O Olaria Atlético Clube é um bairro muito tradicional, de muitos anos, e os moradores são muito preocupados, porque já teve vários boatos do Olaria virar um conjunto habitacional. Enfim, então a gente fez esse tombamento para preservar o clube e manter o clube no bairro, que é um clube muito tradicional e querido em toda a região. Nesta quarta-feira aconteceu mais uma audiência pública promovida pela Comissão Especial do Plano Diretor e eu acompanhei. Nessa audiência pública, os integrantes da Comissão Especial do Plano Diretor ouviram representantes da Prefeitura, do IBAM e da sociedade civil sobre a revisão das propostas e emendas relativas à área de planejamento 4, que compreende, entre outros bairros, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e a região das Vargens. O gerente da área de planejamento 4, Pedro Durão, criticou a manutenção do Plano de Estruturação Urbana, o PEU, em algumas áreas da cidade. O objetivo hoje da apresentação foi tratar das emendas apresentadas, e o foco especial na região das Vargens, que é a região mais sensível atualmente da P4, por conta das unidades de conservação, da fragilidade ambiental da área. A proposta apresentada prevê a modificação dos PEUs existentes, principalmente a questão do PEU Vargens, que é um PEU polêmico na região, um PEU que foi considerado prejudicial ao desenvolvimento urbano da área. Então, a gente apresentou uma proposta que prevê a modificação dos parâmetros na região, reduzindo drasticamente os critérios de ocupação, e a gente espera que, com isso, a área se desenvolva mais adequadamente de acordo com as suas fragilidades ambientais. O plano diretor é um plano de desenvolvimento daquela região. E para planejar o desenvolvimento de qualquer região, tem que se levar em conta o que existe ali. E ali, evidentemente, é uma área para onde o Rio cresce, há um interesse forte do setor imobiliário ali naquela região, mas existem ali comunidades tradicionais, comunidades pobres, que devem ser absorvidas no plano diretor. Sabemos que a região das Vargens é uma região muito polêmica, tanto que mesmo com a legislação que tem hoje, não há uma satisfação das pessoas com a legislação e a gente precisa olhar com muito carinho para aquela área, para aquela região. O plano diretor pode ter um papel muito importante, fundamental para fazer com que a área de Vargens e a Barra, Jacarepaguá como um todo, possa realmente ser uma área melhor, se desenvolver da forma correta. Então a gente está aqui para ouvir, captar, estudar, analisar e fazer o melhor. Familiares, amigos e fãs se despedem de Rita Lee. O corpo da cantora está sendo velado no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Aqui no Rio, fãs fizeram homenagens para a rainha do rock. No centro do Rio, o repertório do artista foi quase todo em homenagem à rainha do rock. Difícil é escolher a música preferida. Se fosse para escolher, eu vou ficar com Cadê Zazá? Cadê Zazá, dona doida? Cadê Zazá? Aos 75 anos, Rita Lee morreu num sítio em São Paulo, do jeito que queria, cercada do amor da própria família. Em 2021, Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão
e vinha fazendo tratamentos contra a doença em São Paulo. Com uma carreira de mais de 50 anos, Rita Lee estava afastada dos palcos desde 2012. 5 anos antes, a cantora mais paulista da MPB também virou carioca. A Câmara de Vereadores concedeu à artista o título de cidadã honorária do Rio. A proposta foi da então vereadora Aspásia Camargo. A ideia de dar o título a Rita Lee surgiu durante uma brincadeira entre a cantora e um fã num show aqui no Rio de Janeiro. Ao ser questionada se ela era carioca, Rita Lee disse que não. E que, embora fosse paulista e não tivesse samba no pé, era apaixonada pela nossa cidade. Minha irmã Virgínia, ela veio, quando eu era pequenininha, ela veio para o Rio, ela conheceu o Rio antes de mim. Ela chegou daqui, foi para São Paulo, falou, pô, você cheia de cartão postal do Rio, a calçada de Copacabana, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, e eu babando, criancinha, tadinha, morrendo de inveja. Esses cartões são meus. Ela... Mas eu sempre fiquei com essa coisa. E o carnaval, desfile de Miss Brasil, as marchinhas de carnaval, a Rádio Nacional, a Guanabara, a Bossa da Nara, eu peguei tudo isso, mas sem conhecer o Rio ainda. Beto Lee, um dos 3 filhos da mãe do rock, escreveu em inglês: "Te amo para sempre". Rita Lee deixa ainda 2 irmãs, 2 netos e uma legião de fãs. Como vai? Tudo bem? Apesar, contudo, todavia, mas porém, as águas vão rolar e por aí vai. Roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido. Vou botar fogo nesse abrigo, respeite minha caducagem. Porque essa vida é muito louca e loucura pouco é bobagem. Isso aí. Desculpe o auê, eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motins, perdi a cabeça. Esqueça. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa. Molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. E eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. Logo mais, não perca às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. A seguir, você fica com a reapresentação do programa Perfil com o ex-vereador David Miranda, exibido em 2017. Obrigada pela companhia e até amanhã.